Ida era uma mulher solitária que vivia em uma comunidade. Ela havia se casado 2 vezes, mas nunca conseguiu ter filhos. O seu primeiro marido a trocou por sua amante, e mais tarde, Ida descobriu que a amante estava grávida de seu filho. Seu segundo marido era um bom homem, mas Ida o deixou ir quando soube que nunca seria capaz de conceber, querendo dar a ele a chance de começar uma nova família onde ele pudesse ter seus próprios filhos. Ida, então, viveu por muitos anos na solidão. As crianças da vizinhança alegravam um pouco seus dias, embora ela não tivesse filhos. Ela amava muito crianças. Ela passava muito tempo na casa de sua vizinha, Brigitte, especialmente porque Brigitte não gostava muito de ficar em casa. Brigitte estava sempre fora da cidade ou em algum outro lugar constantemente em busca de uma vida melhor. Toda a comunidade sabia que ela tinha 3 filhos de homens diferentes, mas Brigitte não se incomodava com isso. Pelo contrário, ela até zombava das outras mulheres, dizendo-lhes para ficarem de olho em seus maridos, porque se ela ficasse entediada, ela rapidamente os cativava. As mulheres a repreendiam, mas Brigitte achava divertido. Foi assim que Ida acabou cuidando dos 3 filhos de Brigitte, enquanto Brigitte vivia sua vida. Ela nunca reclamou. Na realidade, ela gostava de estar com os pequenos. Tinha Ariel, de 8 anos, que era muito inteligente. Marty, de 5 anos, e George, de 2 anos. Ida estava planejando visitar a sua vizinha para verificar como as crianças estavam. Antes disso, ela foi ao local comprar algo doce para o chá. Mas enquanto estava na loja, ela acidentalmente ouviu uma conversa entre 2 mulheres discutindo o fato de que Brigitte havia abandonado seus filhos e ido para algum lugar. Ida interveio na conversa e tentou descobrir mais detalhes. Descobriu-se que a última vez que alguém viu Brigitte foi ontem, correndo para pegar um ônibus para a cidade. "Como ela pode fazer isso?" exclamou Ida. "Então as crianças estão sozinhas desde ontem? Que tipo de mãe é ela?" Uma das mulheres mencionou que a filha mais velha, Ariel, tinha ido à sua casa de manhã cedo e perguntado como cozinhar macarrão. "Pobre menina tão jovem, mas já tendo que cuidar de seus irmãos mais novos." Ida disse. Sem esperar para ouvir mais, correu até as crianças. Antes de chegar em casa, ela já ouviu o choro da criança mais nova. Ela apressou o passo e entrou na casa. O mais novo estava sentado no meio da sala chorando alto. O irmão mais velho fazia de tudo para animá-lo, mas ele não estava bem. Enquanto isso, Ariel vasculhava freneticamente as gavetas. A menina dizia: "Meus queridos, não chorem. Eu vou achar logo o macarrão e vou preparar o almoço mais delicioso. Espera só um pouquinho." Ida não esperou nem um segundo mais. Ela pegou George e disse a Ariel para levar Martin para a casa dela. Ela já havia preparado o almoço para as crianças poderem comer sem esperar. A menina baixou os olhos, obedeceu à vizinha e largou à procura do macarrão, pegando o irmão mais novo pela mão. Enquanto eles se dirigiram para a casa de Ida, quase todos os vizinhos saíram para a rua. Todos sentiram pena das crianças, mas não entenderam por que Ida estava assumindo tanta responsabilidade. Os vizinhos observaram-o silenciosamente. A casa de Ida tinha comida, e estava bem cheirosa, por sinal. As crianças ficaram muito satisfeitas com isso. Logo, os pequenos foram alimentados, tomaram banho e os irmãos brincavam alegremente no sofá. Ariel ajudou a vizinha a tirar a mesa e lavou a louça. Ela era uma menina muito trabalhadora, apesar de ser tão jovem. À noite, depois do jantar, as crianças foram para a cama, e a mulher começou a contar-lhes histórias interessantes para ajudá-los a adormecer rapidamente. Logo, apenas o som da respiração podia ser ouvido, e Ida também se deitou para descansar. O sono a iludiu enquanto ela continuava pensando sobre o que poderia ter levado Brigitte a abandonar os seus filhos assim e ir para algum lugar. Então, ela se lembrou dos rumores que ouviu na loja. As mulheres fofocavam com uma equipe de construção que havia chegado recentemente ao vilarejo para restaurar a igreja local. Ao saber que o homem havia chegado à cidade, Brigitte imediatamente mostrou interesse por eles. Ela gostava particularmente de Michael, um homem alto e bonito de meia idade com um grande senso de humor. Brigitte também chamou a atenção de Michael e ele começou a cortejá-la. Eles eram frequentemente vistos juntos e os aldeões especulavam que Brigitte provavelmente logo teria outro filho. Eles acreditaram que ela havia encontrado outro pai para um novo bebê. No entanto, Michael não era tolo. Ele garantiu que Brigitte não engravidasse.
Ele sabia sobre seus 3 filhos e fez todos os esforços para evitar que ela tivesse um quarto. Bridget era esperta. Ela usou todos os tipos de truques para tentar conceber um filho, na esperança de prender o homem. Ela estava muito apaixonada por ele e queria provar que seus vizinhos estavam errados, pois eles diziam que nenhum homem decente gostaria de morar com ela. No entanto, após um mês, quando os reparos foram concluídos, toda a equipe de construção fez as malas e foi embora. Michael também foi com eles, sem nem mesmo se despedir de sua amada. Bridget ficou muito devastada e um mês depois, ela também partiu. Ela realmente foi até a cidade para descobrir onde estava Michael? Não é possível. Bom, Bridget realmente partiu para a cidade em busca do homem. Depois de preparar a comida para os filhos, ela ordenou que eles ficassem em casa e não fossem a lugar nenhum, e que se acontecesse algo, ela pediria à vizinha para cuidar deles. Então, a mulher saiu correndo de casa e partiu para encontrar o seu amado. Não se sabe como ela achou o endereço de Michael, mas algumas horas depois ela estava já batendo na porta dele. Assim que a porta começou a abrir, ela se jogou nos braços do homem gritando de alegria. Michael, eu te encontrei! Meu amor, por que você me deixou? Se ao menos me avisaram onde estava indo. Se foi embora, como você pôde? Eu estava tão preocupada que eu não pude dormir, de tanto que eu sentia sua falta. O homem a empurrou e disse: Bom, não sei o que você inventou na tua cabeça, mas eu nunca te prometi nada. Nos divertimos um pouco. Tudo foi ótimo. Mas não espere mais nada. Eu não vou concordar com isso. Eu não sou tolo o suficiente para assumir os filhos de outra pessoa. Abandonei os meus e não tenho intenção de sustentar os seus, muito menos. Eu não gosto de criança e não os quero em minha vida. Você não é uma mulher má, mas é muito astuta. Antes que eu perceba, você vai trazer os seus filhos aqui, ou terá mais alguns. É melhor você voltar para casa e morar com seus filhos. Bridget começou a convencê-lo dizendo: As crianças não são um problema. Elas não estarão aqui. Eu vou combinar com a vizinha para cuidar deles. Ela não tem filhos, então ela vai ficar encantada. Sempre que eu preciso, eu mando meus filhos para ela. Ela é uma velhinha simpática que nunca recusou. O homem ponderou por um momento. Bem, se você está ansiosa para morar comigo, então faça. Mas deixe-me avisá-la imediatamente. É melhor você não engravidar, ou eu vou te expulsar do meu apartamento. Dizendo isso, ele deu um olhar tão sério que a mulher entendeu que ele não estava de brincadeira. Mas ela não queria largar um noivo tão bom. Ela estava profundamente apaixonada por ele. Bridget ficou encantada e prometeu resolver tudo com os filhos. Ela falaria com Ida, e talvez lhe desse algum dinheiro. Ela já se imaginou indo morar com Michael, encontrando um ótimo emprego e vivendo feliz para sempre. Depois que ela deixou seus pertences na casa de Michael e voltou para a comunidade sem nem mesmo ir para casa ver as crianças, Bridget foi direto para a casa da vizinha. Como você pôde abandoná-las? Onde você estava? As crianças estavam sentadas com fome enquanto você decidiu seguir a sua vida. Por que você as teve? E mais de um? Bridget interrompeu a vizinha e disse numa voz suave: Ida, por favor, não grite. A vida é isso. O que você pode fazer? Eu preciso encontrar o meu lugar nesse mundo. E é por isso que eu quero estar com o Michael. Mas há um pequeno problema. Ele não quer viver com os meus filhos. Ele os vê como uma inconveniência. Então, eu queria pedir para você cuidar deles enquanto eu moro com ele. Talvez eu possa convencê-lo a mudar de ideia. Eu não posso ficar sem ele, você entende? Além de você morar sozinha de qualquer maneira, as crianças sabem que estão acostumadas com você. Se você não concordar, vou mandá-los para um orfanato. Eu estou determinada. Eu farei qualquer coisa para viver com o Michael. Por favor, não se recuse a me ajudar. Eu não vou encontrar um homem tão bom de novo. Eu não quero deixar essa oportunidade passar. Bridget chorou e implorou de joelhos. A vizinha ia recusar, mas nesse momento, as crianças saíram correndo ao ouvir a voz da mãe. Ariel, a filha, pareceu entender tudo de uma vez. Ela puxou os irmãos mais novos na direção de Ida. Eles ficaram atrás dela e a abraçaram. Lágrimas brotaram nos olhos da mulher. Ela virou-se para ela e também os abraçou. Bridget presenciou tudo isso e saiu correndo. Ela percebeu que a vizinha não iria abandonar as crianças, e agora, com a sua consciência, estava tranquila. Há 3 anos, Ida cuidava das crianças. No começo, Bridget fazia algum esforço para mostrar um pouco de interesse em seus filhos, mas, eventualmente, desapareceu completamente.
Ida só sabia que as senhoras fofoqueiras da loja haviam dito a ela e nada mais. Elas diziam que a vida de Brigitte ainda estava em crise. Ela havia tentado engravidar de Michael várias vezes, mas isso só o irritou. Na última vez que ela tentou, ele bateu tanto nela que ela acabou no hospital. Depois de examiná-la, os médicos a informaram que ela não poderia mais ter filhos. Brigitte aceitou a notícia sem nenhuma emoção. Ela queria usar uma criança para ligar o homem a ela, mas o abuso constantemente a desgastou. Depois de algum tempo, ela trocou Michael por outro homem. Então, seu rastro esfriou e ninguém mais ouviu nada sobre ela. Ida estava feliz e adorava ter as crianças com ela. Ariel cresceu e se tornou uma excelente ajudante e mulher, e não conseguia imaginar o que faria sem ela. Os irmãos mais novos eram meninos alegres e travessos, que sempre levantavam seus espíritos. Os vizinhos sempre perguntavam por que ela quis assumir tamanha responsabilidade. Mas Ida sempre refuta, dizendo que ela não imaginava suas vidas sem essas crianças. A única coisa que a preocupava de verdade era a idade. Ela percebeu que não era mais jovem e que algo poderia acontecer com ela a qualquer momento, deixando as crianças completamente sozinhas. Ultimamente, ela frequentemente compartilhava suas preocupações com a sua amiga Kari, que tentava tranquilizá-la, insistindo que ela tinha uma longa vida pela frente. Hoje, Ida decidiu se distrair dos pensamentos sombrios e começou a perguntar à amiga dela sobre o filho dela. "Faz tempo que eu não vejo seu Arnold. Ele não vem mais visitar a mãe?" ela perguntou. Karen suspirou e respondeu que ele voltará em breve, pois ele se envolveu com uma garota má e infiel, e ontem ele pegou ela e o amante bem na cama. Ele me ligou, disse que viria ficar comigo uma semana para esquecer essa situação, mas eu vou tentar convencê-lo a ficar, permanentemente. Eu até encontrei um emprego para ele. Temos uma vaga para motorista de ambulância, então, em breve, você verá Arnold quase todos os dias. As amigas conversaram um pouco mais. Ida foi para casa, para seus filhos. O tempo passou e Ida continuou cuidando das crianças. Mas um dia, ela se sentiu gravemente doente. Ariel correu em volta dela sem saber o que fazer quando o estado de Ida piorou e sua temperatura disparou. A menina então decidiu correr para o médico, não esperando até que o estado da mulher piorasse ainda mais. No plantão estava a Dulce, uma nova paramédica que acabara de se mudar para cá. Ela parecia não ter mais de 30 anos. Muitos homens começaram a prestar atenção nela, mas ela os rejeitou. Ela sabia como se defender e até defender dos caras persistentes. Dulce ouviu a garota ofegante no telefone e imediatamente ligou para a estação de ambulância para solicitar um veículo. Ao chegar na casa de Ida, ela rapidamente a examinou e tomou uma decisão. A mulher precisava ser internada com urgência. Sem perder um minuto, colocaram Ida em uma maca e a carregaram para dentro da ambulância. A caminho do hospital, Dulce começou a perguntar ao motorista sobre as crianças que ela tinha visto com a idosa. Para surpresa, o motorista estava ciente e ele compartilhou a triste história da família com a menina. O resto da viagem, Dulce permaneceu em silêncio. O seu rosto mostrava que ela estava pensando em algo. Quando eles chegaram de volta à aldeia, Arnold, que já estava trabalhando lá, perguntou onde deixar as meninas, já que era fim de seu turno. Para surpresa do homem, Dulce pediu para ser levada para a casa de Ida. Depois de muito pensar, ela decidiu levar as crianças com ela, pelo menos até Ida se recuperar. Assim, os pequenos mudaram de residência pela terceira vez. Dulce e Arnold coincidiram nos turnos. Novamente, eles começaram a se aproximar cada vez mais. Se encontrando pela segunda vez, eles conversaram como velhos amigos. E de repente, Arnold perguntou a Dulce: "Posso te fazer uma pergunta pessoal? Eu peço desculpas se foi falta de educação, mas eu quero entender por que você pegou essas crianças para cuidar. Uma coisa se era apenas um filho, mas havia 3 deles." Dulce imediatamente ficou melancólica e disse a ele que ela mesma era de um orfanato e sempre sonhou em ter uma família. Ao longo de sua vida, sempre teve que lutar pelo amor de alguém, e ela entendia muito bem essas crianças, sentindo pena delas. Além disso, ela havia passado por um casamento fracassado e a perda de um filho. Ela teve que abortar o bebê, e isso aconteceu por causa do marido. Depois disso, eles se divorciaram. Para começar uma nova vida, ela largou o emprego na cidade e veio para cá.
Quando ela viu as crianças, ela foi imediatamente atingida por uma emoção poderosa. Ela sentiu uma profunda conexão com elas desde o primeiro olhar, à primeira vista. Talvez o fato de seu filho não ter nascido para ter a mesma idade que o mais novo dos filhos influenciou seus sentimentos. Dominado por uma onda de memórias, a menina começou. Arnold tentou confortá-la. Abraçou-a. Ela ergueu os olhos cheios de lágrimas para ele e, movida pelas emoções, beijou Arnold. Logo, Dulce e Arnold formaram uma família. Os filhos continuaram a viver com eles. Uns anos mais tarde, eles tiveram uma filha, além da família. Dulce deu à luz a outra filha chamada Marina. Ela ficou muito feliz porque falavam que ela não conseguiria ser mais mãe. Assim, Arnold tornou-se o pai de vários filhos. 15 anos depois, Ariel se casou. Como a sua mãe, ela seguiu uma carreira na medicina, onde ela conheceu seu futuro marido. Toda a comunidade celebrou a ocasião. Naturalmente, Ida compareceu ao casamento. Os filhos sempre se lembravam da avó com carinho e eram gratos a ela por não abandoná-los. No meio das festividades, uma mulher parou perto da cerca. Ida foi a primeira a notar ela. Ela reconheceu em sua direção antes que alguém notasse. Bridget, é você? Eu não esperava te ver aqui. Como eu não ia vir? A minha própria filha vai se casar. Eu queria ver como meus filhos estão. Como eles cresceram, afinal. Eu sou mãe deles. Bridget respondeu. Que tipo de mãe é você? Você os abandonou e nem demonstrou interesse na vida deles todo esse tempo. Então sai daqui antes que eu chame o pai das crianças. Caso contrário, você será forçado a sair. Bridget falou algo sobre como a vida é injusta e foi embora. E ninguém nunca a viu novamente.